Olá a todos, bem-vindos para a terceira parte da aula de hoje. Vamos resolver aqui os exercícios 5, 6 e 7 da prova modelo 3 do grupo Recursos para Matemática. O exercício 5 é do professor Roberto Oliveira, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar dele. Ele tem um excelente livro de preparação para o Exame Nacional de Matemática A. Tem uma página na internet que é o Situações Matemáticas, que já com cerca de 20, 25 anos, ou pelo menos mais de 20 tem, com muitos materiais. O exercício 6 foi criado pela Marisa Cardoso, o exercício 7 pelo Manuel Gonçalves, que também tem um canal no YouTube com coisas muito interessantes, se quiserem procurar, já sabem. Então, diz aqui no exercício 5 o seguinte. Diz o seguinte. Na figura 2 está representado parte do gráfico da função f de domínio R+, juntamente com uma das suas assíntotas, esta aqui, certo? Que é paralela à bissetriz dos quadrantes pares. Portanto, eu tenho uma assíntota, esta, é paralela à bissetriz dos quadrantes pares. De certeza que esta reta é da forma, a equação desta reta é da forma y igual a menos x mais um certo b, sendo b este valor aqui assim. Certo? Aqui pede para indicar o valor de limite quando x tende para mais infinito de seno de x sobre f de x. Bom, como é que nós podemos fazer isto? Há muitas maneiras. A mais rápida para mim é... A mais rápida, quer dizer, a mais óbvia, vá, se quiserem. Eu sei que a reta é desta forma. Portanto, a reta da equação y igual a menos x mais b. Eu sei que é y igual a menos x mais b por ser paralela à bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, o declive é menos 1. É a assíntota do gráfico de f. E o que é que eu sei então? Sei que o limite, quando x tende para mais infinito, eu sei que há algumas coisas. Por exemplo, podia escrever isto, né? De f de x sobre x dá o declive da assíntota, que é menos 1. Pronto. Sei que o limite, quando x tende para mais infinito, de f de x menos mx, neste caso, mais x, dá a tal ordenada na origem. E sei também que o limite da função é igual ao limite, neste caso, da sua assíntota. Que nós sabemos que, neste caso, olha, como temos ali o gráfico, é de certeza menos infinito. Portanto, quando o x tende para mais infinito, a função tende para menos infinito. Bom, eu só escrevi isto, eu não vou precisar nada destas coisas. Eu só escrevi isto para vocês terem atenção quando nos dão alguma informação sobre a assíntota, o que nós podemos saber. Portanto, sabemos isto, neste caso sabemos isto, e também sabemos isto. Isto é o que nós precisamos, na realidade, aqui neste exercício. Não precisávamos escrever isto, porque temos ali o gráfico. Sabemos então que o limite quando x tende para mais infinito de f de x é menos infinito. Então, se isto acontece, logo, o limite quando x tende para mais infinito de 1 sobre f de x é 1 sobre o limite quando x tende para mais infinito de f de x, que é 1 sobre menos infinito, que é 0. Ou seja, isto que está aqui é um infinitésimo, tende para 0. E a função seno é uma função limitada, quer dizer que isto está resolvido. Logo, quando eu faço isto aqui, eu faço o limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x, seno de x sobre f de x, isto é o limite de 1 sobre f de x vezes seno de x. E agora o que é que nós sabemos? Sabemos que esta tende para 0
e que esta que está aqui é limitada. Porque o seno x está entre menos 1 e 1 para todo o x real. E nós sabemos que o produto entre um infinitésimo e uma função limitada é zero. Portanto, isto que está aqui, isto é um teorema que vocês deram. Portanto, o produto entre uma função que tende para zero e uma sucessão e uma função limitada é zero. Portanto, este limite é zero. Bem? E pronto, isto está resolvido. Este limite vale zero, a resposta é B. Sim? Era um exercício perfeitamente adequado a uma prova e tem aqui vários, mobiliza aqui conhecimentos importantes. Primeiro, conhecimentos sobre assíntotas, vocês têm de saber, e depois este conhecimento aqui sobre o teorema que diz que o limite de um infinitésimo vezes por uma função limitada, vocês até começaram isto, deram isto logo nas sucessões, não é? Falaram em infinitésimos nas sucessões, o limite do infinitésimo por uma sucessão limitada é zero, e depois isto é extensível às funções, não é? Portanto, temos aqui isto que vale zero, está feito o 5. Vamos avançar para o 6, o 5 não há mais nada a dizer sobre ele. O 6 diz o seguinte: seja o n uma progressão aritmética tal que Ln de 2 e Ln de 2 termos são dois termos consecutivos de un, um a seguir ao outro. Este é o primeiro, este é o outro, o seguinte. Eu aqui, quer dizer, nós assumimos quando escrevemos isto que este é o primeiro termo, este é o segundo termo dessa, é o primeiro termo, não, este é o termo que aparece em primeiro lugar e este é o termo que aparece logo a seguir. Mostre que a sucessão definida por isto é uma progressão geométrica, indicando a sua razão. Bom, primeiro tenho que determinar, não é? Porque eu, para mostrar que isto é uma progressão geométrica, o que é que eu tenho que mostrar? Se calhar começamos por aí. Vn é progressão geométrica se existir um R real, tal que Vn mais 1, não é? Sobre Vn é este R. E, portanto, R é a razão da progressão geométrica. Bom, o que é então Vn mais 1 sobre Vn? Vn mais 1 sobre Vn é 3, levantada é menos 2 UN, mais 1, não é? Sobre 3 E elevado a menos 2 UN. Bom, estes cortam, este com este, não é? E o que é que nós fazemos aqui? Damos a base e subtraímos os expoentes. E fica E levantado a menos 2, o índice N mais 1, mais, cuidado com este menos, menos fica mais, 2, o índice N. Isto dá 2, dá E, se eu meter ali o menos 2 em evidência, o índice N mais 1 menos o índice N. O que é este, o índice N mais 1 menos o índice N? É a razão da progressão aritmética, o N. Isto que está aqui, este, é a razão da progressão aritmética, o índice N. Portanto, se é a razão da progressão aritmética, o índice N, o que é que nós podemos fazer aqui? Temos que ir achar esta razão. Como? Com estes dois termos. São os dois termos consecutivos também. Novamente, assumo que este está antes deste. Sim? Então é só escrever como Ln de 2 e Ln de 2 terços são dois termos consecutivos de UN, em contexto de exame, se vos disserem isto e não vos disserem mais nada, assumem exatamente isto, que este aparece antes deste, ou seja, a ordem deste é inferior à ordem deste. Não é?
Assumem exatamente isso. Portanto, são dois termos consecutivos de UN, então a razão da progressão aritmética UN é o quê? Será este, Ln de 2/3 menos Ln de 2. O que é Ln de 2/3 menos Ln de 2? Este Ln de 2/3 eu posso escrevê-lo como Ln de 2 menos Ln de 3 menos Ln de 2. Estes cancelam e, portanto, isto dá menos Ln de 2. E, portanto, eu aqui descobri então que o n mais 1 menos o n, reparem que dizem-nos que isto é uma progressão aritmética e, portanto, dão-nos dois termos consecutivos. Portanto, estão-nos a dizer que a razão é dada por isto e, portanto, se a razão é dada por isto, para qualquer que seja o n natural, esta diferença dá sempre a razão para todos os n's. Para todo o n natural. Portanto, agora falta concluir Vn mais 1 sobre Vn, que dá, então, E levantado a menos 2, o n mais 1, menos o n, é E levantado a menos 2, menos 2 vezes menos Ln de 3, que dá E levantado a 2 Ln de 3. Este 2 vem cá para cima, é levantado a Ln de 3 quadrado, e, portanto, é levantado a Ln de 3 ao quadrado, dá 3 ao quadrado, dá o que está ali. Portanto, que é 9. Portanto, o que é que nós concluímos? Que Vn é uma progressão geométrica da razão 9. E está feito. Vn é progressão geométrica da razão 9. Pronto. Temos o exercício 6 feito. 6 feito. Não é um exercício muito complicado, envolve conhecimentos do 11º ano, progressões geométricas, progressões aritméticas e também do 12º ano, aqui regras dos logaritmos, que é importante saber. Portanto, temos o 6 feito, vamos avançar então para o... Não há mais nada a dizer sobre o 6, vamos avançar para o 7. O 7 diz o seguinte, o 7 diz que vou passar aqui para baixo. Considera as sucessões UN e VN definidas por UN, N sobre 2 mais 3, se N é menor do que 12, 5 menos 3N sobre N mais 1, se o N é maior ou igual a 12. Qual das seguintes afirmações é falsa? Ambas as sucessões são limitadas. O N é limitada, mas não é monótona. Ambas as sucessões são convergentes. Vn é limitada e monótona. Bom, como é que nós podemos ver isso? Primeiro, ambas são limitadas. Será que ambas são limitadas? Isto é um exercício difícil de fazer de forma muito rigorosa, ou seja, de estar a provar tudo muito direitinho. Vamos aqui ver porque é que tem que ser uma das respostas e porque é que as outras são e porque as outras não podem ser. Reparem que eu quero a falsa, quer dizer que há 3 que são verdadeiras. Tá bem? Primeiro, porque é que as sucessões são limitadas? Esta que está aqui em cima, portanto, esta que está aqui, reparem, n menor do que 12 tem um número finito de termos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 até o 11, não é? Ou seja, para n, daqui eu estou a falar da sucessão n, o n aqui primeiro, o índice n. Para n inferior a 12, de certeza absoluta que a sucessão n está entre, não é? Como é que eu vou escrever isto? Para n maior do que 12, o número de termos do índice n é finito, como é óbvio, não é? Ora, se é finito, há de haver um que é o maior de todos e há de haver outro que é o menor de todos. Isso não há dúvida, não é? Portanto, finito.
implica que um deles será o maior e outro o menor. Às vezes vocês atrapalham-se com isto, mas se o número de termos é finito, se quiserem até podem nos calcular todos, não é? Reparem, para n menor do que 12, ela até é uma progressão aritmética, não é? Se quiserem estar sempre a crescer, se pensarem aqui, o primeiro termo é 1 meio mais 3, 1 meio mais 3 é, ora 6, 7 meios, o segundo termo é 2 mais 3, que é 5, não é? E sucessivamente ela vai crescendo até ao termo de ordem 11, que é 11 meios mais 3, e 11 meios mais 3 dá 17 meios. Não é? Neste caso, esta sucessão está entre 1 meio e 17 meios. Para n, obviamente, menor do que 11. Portanto, esta parte aqui nem nos interessa muito. 1 meio ou 7 meios? 7 meios. Esta parte aqui nem nos interessa muito, sendo um conjunto finito de termos. Mas se eu pensar aqui nesta parte para n maior do que 12, vocês sabem que há um teorema que diz que toda a sucessão convergente é limitada. Implica isso. Toda a sucessão convergente é ter limite finito, é limitada. Esta primeira parte que eu fiz aqui, na verdade, é desnecessária. Tá bem? E, portanto, se eu calcular aqui o limite de UN, limite do N, isto é o limite de quê? Quando vocês, por exemplo, têm uma função definida por ramos, quando pedem para calcular o limite quando o x tende para mais infinito, vocês vão buscar o ramo onde diz x maior do que, e vai desse número até mais infinito. Portanto, eu vou, se eu quero calcular o limite de UN, é o limite disto. Portanto, isto é o limite de 5 menos 3n sobre n mais 1. E, portanto, tenho aqui uma função racional, não é? Neste caso, uma sucessão, entre aspas, racional, é só escolher os de maior grau, menos 3n sobre n, e isto vai dar menos 3. Não é? Mas é que esta sucessão, o n, é convergente. O limite deu menos 3. O n é convergente, o que implica que é limitada. O contrário é falso. Eu posso ter sucessões limitadas que não são convergentes. Por exemplo, a sucessão menos 1 levantada em n é limitada, está entre menos 1 e 1, mas não é convergente. Estão a ver? Esta primeira parte aqui era desnecessária. Portanto, eu já sei que ela é limitada e convergente. Portanto, aqui ambas são convergentes, não sei. Vamos ver. Ambas são limitadas, portanto, a UN é, ambas são convergentes, a UN é, o N é limitada, mas não é monótona. Eu desconfio que ela não seja monótona. Como é que eu desconfio nisso? Por causa dela estar aqui definida por ramos. Se nós calcularmos aqui, por exemplo, se nós fizermos o N é monótona, não é? Se o n mais 1 menos o índice n for sempre positivo, não é? Ou sempre negativo. Monótona em sentido estrito, está bem? Para todo o n natural. Ora, se nós pensarmos ali nos termos que estão ali próximos aqui onde muda o ramo, não é? Por exemplo, se o n for, se eu pensar aqui, bom, se o n for 10, se o n for 10, eu estou a fazer o U índice 11 menos o U índice 10, não é? O termo de ordem 11 menos o termo de ordem 10. O termo de ordem 11, nós já sabemos que é 17 meios. O termo de ordem 10, eu não calculei ali, mas é substituir
aqui em cima, não é? O n por 10 fica 10 meios, mais 3, não é? Ou seja, fica 17 meios, menos, ora 10 meios dá 5, mais 3 dá 8, e aqui dá 1 meio, certo? Quer dizer, nós sabíamos que era 1 meio, escusava estar a fazer isto, agora foi um bocado, não é? Porque ela é uma progressão aritmética, até 11 ela cresce aritmeticamente, não é? Este é positivo, não tenho dúvidas disto, não é? Se fizerem, portanto, aqui o 11 menos o 10, obviamente que dá, é positivo. Se fizerem para n igual a 11, para n igual a 11, estão a fazer a diferença entre o termo de ordem 12 e o termo de ordem 11. Bom, o termo de ordem 11 é substituir, o termo de ordem 12 é substituir ali o n por 12, portanto fica 5 menos 3 vezes 12 sobre 12 menos 12 mais 1. Menos o termo de ordem 11, que é 17 meios. Ora, isto é igual a quanto? Fazendo aqui as contas num instantinho. Dá 3 vezes 12 dá 36. Eu estou aqui a correr à máquina. 5 menos 36 dá menos 31 a dividir por 13. Portanto, isto dá menos 31 a dividir por 13. Menos 17 meios. Nem é preciso fazer as contas. Menos 31 menos 17 meios. A diferença entre o termo de ordem 12 e o termo de ordem 11 é negativa. Quer dizer que ela não pode ser monótona. Portanto, o n não é monótono. O índice n não é monótona. Portanto, se não é monótona, já sabemos que é limitada, mas não é monótona, esta é verdadeira. Não é? Já sabemos esta daqui. Portanto, C é verdadeira. Já descobrimos aqui, já sabemos tudo sobre a função, sobre a sucessão n. Vamos então agora olhar para a sucessão Vn. Eu para a sucessão Vn vou só estudar aqui o que é que está a acontecer aos termos à medida que nós damos valores aqui à sucessão. Portanto, a sucessão Vn está definida por ramos, não é? Este menos 1 levantado a n está ali só para chatear, não é? Mas se não tivesse nada, vocês reparavam que ela era quase, imaginem que estava só, imaginem que isto não estava aqui, não é? O que nós tínhamos aqui era, imaginem que isto não estava aqui, o que tínhamos aqui era Vn mais 1 igual a menos 2Vn sobre 3, ou seja, menos 2 terços de Vn. Era uma progressão geométrica de razão menos 2 terços. E uma progressão geométrica de razão menos 2 terços não pode ser monótona, porque anda sempre para cima e para baixo, não é? Por causa de uma progressão geométrica de razão negativa não pode ser monótona. Não é? Mas era convergente. E convergiria para 0, porque a razão estava entre menos 1 e 1. Certo? Este menos 1 levantado a n que aqui está, em relação à monotonia, certo? De certeza que não vai alterar, ou seja, vai ser de certeza na mesma não monótona. Em relação à convergência, eu também desconfio que não. Que isto vai na mesma tender para 0. Então, reparem, vamos calcular aqui alguns termos. Primeiro termo é 4. Né? O que é o segundo termo? O segundo termo é menos 2 vezes 4. O segundo termo é quando o n ali é 1, não é? Reparem que é quando o n é 1. Certo? Depois fica menos 1 levantado a 1 vezes 3. Não é? E, portanto, isto dá 8 terços. O segundo termo é 8 terços. Dali para ali, reparem, se fizermos o V2 menos o V1, o V2 menos o V1 dá negativo. Se quiserem é 8 terços menos 4, negativo. Se fizermos o V3 é quando o n é... Aqui quando o n é... Aqui era quando o n é 1, aqui é quando o n é 2, não é? Então, se fizermos o V3, será então menos 2 vezes o anterior, vezes 8 terços, sobre menos 1. Eu aqui, se calhar, sim, menos 1 levantado a 2 vezes 3. Ora, o que é que isto vai dar? Aqui fica positivo, aqui dá menos 16 terços sobre 3, que dá menos 16 nonos. Ok. O que é que aconteceu aqui? V3 menos V2, se eu fizer aqui as contas, dá menos 16 nonos, menos
ora, menos 16 nonos menos 8 terços, continua a ser negativo, certo? Fazendo aqui as contas, menos 16 dividido por 9 menos 8 dividido por 3, dá menos 40 nonos. Negativo. Ok. Ok, epá, será que ela é monótona? Dali para ali 10, dali para ali 10, não é? Continuam a ser negativos. Então vamos calcular o próximo termo, o V4. V4 é menos 2 vezes o anterior. Qual é o anterior? Menos 16 nonos sobre menos 1 levantado a 3 vezes 3. Ok? Portanto, isto dá. Aqui embaixo fica menos 3, aqui fica positivo, menos, não é? 32 nonos. Ou seja, dá menos 32 sobre 27. Se eu fizer aqui a diferença, eu vou fazer aqui, o V4 é menos 32 27avos, e agora mais, o V3 é menos aquele, fica mais 16 nonos. Portanto, menos 32 a dividir por 27, mais 16 a dividir por 9. Oi, enganei, que é 16. Dá 16, 27, já é positivo. Está 16, 27avos. Já é positivo. Reparem então que não pode ser monótona, porque as diferenças não são sempre iguais. Portanto, Vn não é monótona. Bom, se não é monótona, não é? Vn é limitada e monótona. É falsa. A resposta correta é a D. Já está. Nem preciso fazer mais nada. Para que ela vai ser limitada. O que está a acontecer aqui é isto. Está bem? A resposta correta, neste momento, nós já temos a nossa resposta correta. A resposta correta é a D. Certo? Para que o que está a acontecer aqui é isto. Não parece, mas ela está a convergir para zero. Ela é quase uma progressão geométrica. Quase. Mas estes números que aqui estão, não é? Estão cada vez mais, aqui ainda não se nota, não é? Mas o que vai acontecer aqui é isto. Calculamos mais uns termos, certo? Aliás, eu até vou meter isto na máquina, até vou meter esta sucessão na máquina, vou estar aqui a fazer, vou usar aqui a minha máquina, vou apertar aqui, cálculo, e vocês podem usar isto, está bem? Por isso é que as máquinas servem. E vou aqui desenhar aqui a sequência e vou meter aquela sucessão. Espera aí, mas ela está definida por ramos, que é uma chatice. Definida por ramos, eu não sei fazer isto aqui nesta máquina. Nem sei se dá, é capaz de não dar. Pronto, mas não interessa. Eu calculo na mesma uns termos aqui. O que está a acontecer aqui é, então, nós já vimos que o primeiro termo era 4, não é? Vimos que o segundo termo é 8 terços. 8 terços é 8 dividido por 3, 2,666. Portanto, o primeiro termo é este, o segundo termo é por aqui assim. O terceiro termo é menos 16 nonos, que dá menos 1,7, por aqui assim. Portanto, o terceiro termo é menos 1,7, por aqui assim. O terceiro termo é menos 32 a dividir por 27. Se nós fizermos aqui, isto dá menos 1,08, por aqui assim. O terceiro não, o quarto termo. Se fizermos aqui o V5 é menos 2 vezes o anterior, menos 32 sobre 27, tudo sobre menos 1 levantado a 4 vezes 3. E, portanto, isto que está aqui é menos 2 vezes menos 32 a dividir por 27 a dividir por 3. Dá aproximadamente 0,79. O V5 dá 0,79. Se fizermos o V6 dá menos 2 vezes o anterior, que é menos 2 vezes o anterior, que é 64,81. Fizemos aqui as continhas todas. E aqui dá menos 1 levantado a 5 vezes 3. Fizemos estas continhas todas, vezes menos 2 a dividir por 3. Isto dá aproximadamente menos 0,5.
O que está a acontecer aqui é isto. A sucessão faz isto. Bem, para ali, para ali, para ali, para ali, para ali. E depois ela vai se aproximando aqui do zero. Em cima e em baixo. Esta sucessão vai convergir para zero. Bem, é o que está a acontecer. Vocês podem ver isso em casa depois. Para aqui, para o exercício, não é muito importante. Esta sucessão está a tender para zero. Ela é quase uma progressão geométrica também. Se não tivesse ali aquele menos 1, ela era uma progressão geométrica de razão menos 2/3 e que estaria a tender para zero. Bem, este menos 1 levantado a n não altera isso. Não altera isso. A única diferença é que podem ter uns pontos mais acima, uns pontos mais abaixo em termos de sinal, mas o que vai acontecer aqui é isto. Então ela vai tender para zero e vai ser convergente, portanto, e sendo convergente é limitada, portanto, ambas são limitadas, ambas são convergentes e limitadas, portanto a resposta correta é a D. Bem? Portanto, aqui neste, eu não queria estar aqui com pormenores muito técnicos em relação a este. Aliás, em contexto de exame, provavelmente até nem apareceria aqui este menos 1 levantado a n, também apareceria só menos 2/3, menos 2Vn sobre 3, que é para que vocês olharem para isto como uma progressão geométrica. A ideia era essa. Portanto, temos aqui o exercício 7 feito. Esta terceira parte está concluída. Vamos voltar já a seguir para mais dois exercícios. Eu penso que a seguir serão o 8 e o 9. Então, até já.